Então, obrigado por aceitar o convite, né, por vir falar comigo e com o pessoal também. Sim, eu que E, agradeço. e obrigado ao pessoal que está presente também ao vivo, né, que conseguiu estar presente aqui para assistir, ouvir um pouco da gente. A ideia é uma conversa curta, né, então, para quem ainda não me conhece, sou psicólogo, né, me chamo Renan Marques Franklin, eu sou de Curitiba, né, sou psicólogo, faço atendimentos online, no momento apenas online, né? Fiquei 9, 10 anos ali em Curitiba trabalhando numa clínica, me mudei para Portugal, então tenho registro no conselho no Brasil e em Portugal, né? Então agora estou morando aqui em terras portuguesas e atuando, né, na psicologia clínica. Não vou me estender aqui falando sobre currículo e tal, acho que mais interessa nessa fala é o conteúdo mesmo. Quer se apresentar, doutora Fernanda? Claro, pode chamar de Fernanda. Então, eu vou ser breve também, só falar que eu sou formada em medicina e fiz psiquiatria aqui em Curitiba, na Clínica Heidelberg. Eu continuo lá como supervisora dos residentes e cursistas, na parte do ambulatório, né? Faço a supervisão deles. E atualmente, além de ser supervisora, eu atendo em consultório particular, atendo tanto presencialmente aqui em Curitiba quanto online também. E eu sou uma eterna interessada em psicologia, em todas as suas diferentes abordagens. Já fiz cursos de terapia comportamental, de terapia cognitivo-comportamental. Nunca fiz nenhum curso muito aprofundado de psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, mas já fiz alguns cursos lá na Arques, que era a clínica onde o Renan trabalhava. Então, por isso esse carinho por esse papo de psicologia e psiquiatria, onde a gente vê essa intersecção. Com certeza. Legal. Bom, acho que como a Fernanda já falou, então eu sou de uma das abordagens da psicologia, né, que é analítica e junguiana, e lá na Arquesi estava acostumado também a dar alguns cursos sobre o tema. Quem tem interesse nesse tema, acompanha eles lá, que é um pessoal legal e tem bastante coisas interessantes em psicologia analítica também. E a minha ideia de convidar a Fernanda, né, é começar esse bate-papo que eu não tinha aqui na minha rede social, né, para movimentar um pouco. É uma pessoa, a Fernanda, que eu sei que é super didática, é super gente boa, né, e aceitou esse convite. E a ideia é tentar começar pelo começo, né, psicologia e psiquiatria, né, o pessoal que não é da área às vezes confunde, ou o pessoal às vezes está em dúvida do que é estudado, de qual curso fazer, né, tem interesse nas duas áreas e fica um pouco nessa dúvida. Então, acho que é uma dúvida, digamos, inicial, primária, mas que ao mesmo tempo é complexa. Porque, assim, acho que qualquer conteúdo, qualquer assunto, quando a gente começa a estudar, né, a gente consegue uma definição rápida ali para o tema, para dizer, olha, isso aqui é psicologia, isso aqui é psiquiatria, e conforme a gente vai estudando, qualquer tema que for, né, a gente vai vendo as complexidades, as possibilidades dentro do tema, e vai sendo talvez até mais complicado, né, você colocar todas as possibilidades dentro de uma única descrição. Então, é uma pergunta que é para ser simples, né, mas que ao mesmo tempo é complexa, e que esse é o nosso objetivo hoje, né, tentar explicar, então, o que é psicologia, o que é psiquiatria, quais as diferenças, quais as aproximações, né, então, convido a Fernanda para começar contando para a gente o que é, afinal de contas, a psiquiatria. Tá bem? Bom, eu queria só responder sobre a sua fala, que talvez possa parecer simples para gente que é da área, né? Mas eu vejo que para quem não é, mesmo já estando em tratamento com psicólogo ou com psiquiatra, essa é uma dúvida bastante frequente, né? Importante de ser respondida. Então, o que seria a psiquiatria? Os psiquiatras são sempre médicos, né? E se especializam em psiquiatria. E a psiquiatria é uma especialidade médica que se dedica a estudar, compreender e tratar as alterações disfuncionais do comportamento, pensamento e emoção humana. Então, dentro do campo de saúde mental, o psiquiatra é aquele que trata, estuda e trata as condições que
afetam a saúde mental de modo significativo, constituindo os transtornos psiquiátricos. Exemplos de transtornos psiquiátricos são depressão, transtorno bipolar, transtorno de pânico, o tão recentemente abordado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de compulsão alimentar, até esquizofrenia, que é um dos transtornos mais graves, assim, que nós tratamos. E a gente trata desde de casos mais leves até casos mais graves. E isso é uma questão importante, né? Porque sempre que o psiquiatra avalia uma pessoa, ele precisa entender a gravidade desse quadro para classificar e também para poder pensar no tratamento, que a gente ainda vai falar sobre isso posteriormente, mas para pensar aí nessa junção de psicoterapia e tratamento psiquiátrico, entender a gravidade do caso é sempre muito importante. Legal. É, quer complementar mais alguma coisa ou posso seguir aqui? Talvez complementar sobre a diferença entre psiquiatria e neurologia, né? Porque muitas vezes as pessoas também não sabem quem buscar, ou mesmo buscam um neurologista para tratar de condições psiquiátricas. É, eu vejo que por principais dois motivos. Um, às vezes, por não saber bem a diferença entre as duas especialidades, mas o segundo motivo é muito por causa do estigma que a psiquiatria carrega, né? De ser uma especialidade que trata dos, entre aspas, loucos. Né? Então, às vezes, a pessoa fala para si mesma, mas eu não tô com algo tão grave assim para procurar um psiquiatra. Então, por isso que, de novo, né, eu trago a questão da gravidade. Não quer dizer que por a gente tratar casos graves, a gente não trate casos leves, casos moderados. Bom, mas voltando, qual que é a diferença entre o neurologista e o psiquiatra? Uma vez eu vi um médico falando, fazendo uma analogia que eu gostei bastante, que é o seguinte: imagina que você tem o seu computador. Ele tem a parte física, certo? A parte palpável. Por mais que eu esteja vendo aqui só a carcaça, digamos assim, se eu abrir ele, eu vou ver os fios, as placas, tudo aquilo. Mas ele também tem o software, que é o que roda o sistema. E a gente não palpa, né, onde está esse software. É o que a gente vê rodando os nossos programas. Então, é mais ou menos essa comparação entre neurologia e psiquiatria, porque o neurologista, ele estuda e trata as condições que atuam principalmente no cérebro como um órgão tecidual ou na sua rede vascular, ou nos próprios nervos e né, nos feixes de neurônios, alterações, acometimentos de saúde dessa forma. E o psiquiatra, ele se propõe a estudar mais o que a gente chama de alterações funcionais do cérebro, que é como regiões do cérebro e redes neurais se configuram de forma a regular nosso comportamento, nosso humor e como essas redes podem ser afetadas, fazendo daí, se expressando como transtornos psiquiátricos. Legal, tem acho que vários termos e várias profissões, né, muito próximas ali que às vezes as coisas vão se confundindo, né, do que é neurologia e uma vai conversando com a outra, né, vão se complementando e são profissões diferentes, se propõem a coisas diferentes, mas que conversam. Sim, tem muitos pontos de intersecção. Um exemplo bem claro é, por exemplo, a enxaqueca. Ela é uma condição neurológica que a gente sabe que envolve principalmente uma inflamação de redes vasculares do cérebro, mas é bastante frequente no grupo de pacientes com enxaqueca ter problemas psiquiátricos também, desde ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Não quer dizer que todo mundo que tem enxaqueca tem um transtorno psiquiátrico, mas tem uma intersecção, né? E outro grande exemplo são as demências, né? Porque são alterações cerebrais a nível tecidual, como eu estava falando, né? A nível também vascular, mas que geralmente também apresenta sintomas comportamentais, alterações, né? Comportamentais, de memória, de humor. Então, a demência é um outro exemplo aí que fica entre psiquiatria e neurologia. Uhum. Legal. É, e acho que a psicologia também, então, fica nessa conversa, né, Uhum. nessa aproximação com essas áreas. Então, eu vou
de licença para contar um pouco do que é psicologia, né? Tentar também responder essa questão, que, como eu disse, é algo que talvez a gente possa tentar encontrar um termo genérico, mas que também tem suas complexidades, né? Então, para iniciar, né, acho que um ponto inicial é tentar se responder o que é psicologia. Eu acho que é importante colocar primeiro de que é um campo de estudo e também de que é uma categoria profissional, né? Ou seja, para você ser psicólogo, para você exercer a psicologia, ou quando você procura um profissional da psicologia, o que esse profissional vai ter, né? Ele vai ter uma formação em psicologia, né? Que no Brasil eles são 5 anos, 4 mais teóricos e um mais prático, geralmente. Aqui em Portugal são 4 de bacharelado e um de mestrado, então corresponde também aos 5 anos. E aí essa pessoa vai ter o título, né, de psicólogo quando fizer a sua inscrição num órgão regulador, né? No caso do Brasil, tem o Conselho Federal de Psicologia e as suas regionais, Conselhos Regionais de Psicologia. Em Portugal, tem a Ordem dos Psicólogos Portugueses, né? E esse órgão vai fazer, então, essa mediação ética e de deveres e responsabilidades, conferir a esses profissionais a possibilidade de exercerem a psicologia, se denominarem psicólogos, inclusive utilizar alguns testes que são de uso exclusivos, por exemplo, de psicólogos para atuação profissional, né? E vai cobrar uma determinada conduta ética dentro disso, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, é uma categoria profissional, né? Reconhecida, pelo menos nesses dois países, né? E é uma categoria que vem de um campo de estudo que, ao mesmo tempo, pega estudos que vêm ocorrendo ao longo de toda a história humana, mas que a construção da categoria profissional é algo muito recente, né? Então, eu queria resgatar aqui o que o termo psicologia, afinal de contas, significa, né? Da onde ele vem. Psicologia, né, seria o discurso da psique ou o discurso sobre a psique, né? Esse logos, logia, seria essa fala. E psique está associada a um termo de origem grega que originalmente significa alma, né? Eles usavam esse termo para expressar, por exemplo, quando uma pessoa morre e aí aquele momento em que a pessoa dá o último suspiro e o corpo parece que saiu algo dali e sai nesse último suspiro. Essa é a psique, né? Então, dentro dessa imagem e dentro de outras imagens que a história grega vai contando, né, da Grécia Antiga, da relação dela com Eros, né? São histórias que vão mostrando uma descrição dessa alma, né? De algo muito que a gente hoje pode traduzir como alma, de algo que está para além do físico, além do corpo, né? Mas muitas abordagens da psicologia, né, preferem não usar o termo alma, porque isso acaba trazendo, né, nos tempos de hoje, uma carga religiosa, né, de uma espiritualidade que às vezes não é sobre isso que a psicologia está falando. Ela está falando de um outro conceito, né, então se usa geralmente o termo psique, né, mas para falar sobre essa psique da Grécia Antiga, que pode também ser traduzido como algo que algumas abordagens vão se permitir essa tradução. Eu estou falando disso, né, porque, afinal de contas, então, o que é isso que está para além do corpo, para além do material? São esses aspectos da humanidade, né, que compreendem o contexto, a cultura, o simbolismo, a linguagem, né, o biológico, as associações que a pessoa vai criando, o aprendizado que ela cria na história dela, as relações, né? E tudo isso vai construindo isso que é algo único de cada um, que seria essa psique, que é algo que não é palpável, né? Só que cada abordagem da psicologia vai dar um valor maior ou menor para algum desses aspectos, ou vai entender que um é em decorrência do outro, né? Uns vão valorizar esses aspectos mais coletivos de toda a humanidade, outros vão valorizar mais as relações familiares, outros vão valorizar mais os símbolos presentes na linguagem, né? E aí está a complexidade e a variedade possível dentro da psicologia.
Então ela tem uma identidade fragmentada, né? A própria ideia de que quando você tenta colocar dentro de uma caixinha, ela foge, você tenta tornar ela palpável, ela cria uma sombra que está para além daquilo que a gente definiu, ela acaba sendo de alguma forma indefinível, né? Então ela tem uma identidade fragmentada, né? Uma abordagem da psicologia às vezes aponta para outra e fala que não é psicologia, né? Fica às vezes nessa disputa, mas acho que elas têm tudo isso em comum, né? Ela é uma categoria profissional que valoriza isso que está para além do palpável e que faz parte da humanidade, né? E acho que outra coisa interessante também de colocar é a origem da psicologia, né? Ela vem então de estudos sobre biologia, sobre fisiologia, sobre estudos com animais e aprendizado em animais, e também de questões de filosofia, né, de sentido de vida. E se a gente pega fundadores de algumas abordagens, por exemplo, Freud, fundador da psicanálise, né, que hoje a gente considera um dos psicólogos mais famosos, na época não existia psicologia, ele era médico de formação. O Jung, né, que fundador da psicologia analítica, ele também era médico, era psiquiatra. Na época não existia psicologia, eles estavam criando essa forma psicológica, né, de ver, de estudar. E até o autor que eu mais me aproximo, que é o James Hillman, né, por ele ter uma visão de fora da medicina, né, ele é jornalista, trabalhava como jornalista, letrólogo de formação, então ele se forma como analista, né, através do próprio processo de terapia com o Jung, e ele consegue perceber isso, o quanto a identidade da psicologia muitas vezes puxa algo que é de outra profissão, que é da medicina. E ele até tenta resgatar isso, né? Cada abordagem da psicologia ela vai ter um entendimento do que é psique. E ela vai ter um entendimento de que é aquilo que ela precisa servir, né? É a psique que está em sofrimento e precisa parar de sentir sofrimento. É a psique do familiar que trouxe o cônjuge, que trouxe o filho, né? E os pais estão em sofrimento e trazem o filho para ser tratado de alguma forma. É a escola que traz o aluno que está com dificuldade para o psicólogo, ou é aquele indivíduo que está na minha frente, que está em sofrimento e sente que precisa parar de sofrer, ou é aquele grito que incomoda do próprio sujeito, né, que traz sofrimento ao restante do todo dele, né? E acho que isso é um pouco da provocação que eu gosto que o Hillman traz, né? Tem um livro Suicídio de Alma que ele traz essa perspectiva, de afinal de contas, o que é essa identidade de psicologia como psicologia, sem importar essa crença e esse entendimento do que a gente deve servir, o que a gente deve fazer, que às vezes vem de outras abordagens, né? Então, acho que é importante dizer isso, já que a gente está fazendo essa comparação, até para dizer o quanto a psicologia ela tem uma origem é, junta e dentro da medicina, né? Mas que aos poucos tem algumas abordagens que ficam mais próximas, outras tentam se distanciar. Até onde eu estudei, né, a psicologia ficava dentro do campo da saúde, mas dentro do MEC é um campo da humanas, afinal de contas, o que ela é, né? Ela fica dentro dessas possibilidades, mas tudo isso valoriza esse caráter subjetivo e além do palpável do ser humano, né? Então, acho que não sei se isso complica mais ou resume ou de alguma forma explica, mas acho que clarifica, né? E aí eu queria saber da Fernanda, né? O que é, se ela vê essa diferença de identidade, se ela vê que isso se confunde de alguma forma, como que é para... Sim. Olha, eu acho isso tudo bastante complexo, porque você está falando de um lugar de alguém que é psicólogo, que fez psicologia, fez toda a sua formação, tanto de faculdade quanto após a faculdade, todo o mergulho, digamos assim, nessas teorias que vocês fazem, né? Não só a teoria, a prática também, enfim. É, mas eu digo assim, enquanto psiquiatra, às vezes é difícil para a gente acompanhar, e eu acho que também isso que faz um pouco o psiquiatra ficar muito focado em um tipo de jeito de psicoterapia, só esse que funciona, né? Porque
Eu acho que até porque é difícil para a gente compreender toda essa variação, né? Então, como eu disse, como eu sou bastante interessada, eu conheço um pouco dessas diferenças para poder encaminhar para um psicólogo analítico, que é essa linha junguiana, ou então para cognitivo comportamental, que é a linha de abordagem para a qual os psiquiatras geralmente encaminham, né? Mas por mais que vendo de fora, e eu acho que até vendo como leigo possa parecer um bicho de sete cabeças, eu acho que isso só exemplifica o quanto que o ser humano é complexo, né? Porque se você pega a psicologia como ciências, destinada a entender o indivíduo e a sociedade, não do ponto de vista só sociológico, né? Mas toda essa combinação que faz a gente olhar para o indivíduo e olhar para a psique, vão ter diversas teorias mesmo para explicar tudo isso, né? Porque realmente é complexo. Então, eu acho natural ocorrer toda essa complexidade na psicologia. Mas eu acho que se eu fosse falar, explicar para alguém que não é nem psicólogo, nem psiquiatra, eu diria que a diferença entre psicólogo e psiquiatra assim, deixa eu só abrir um parênteses, né? O psicólogo clínico, porque tem outros tipos de atuação do psicólogo também. Mas, enfim, o psicólogo clínico e o psicólogo psiquiatra. Ambos são profissionais que trabalham com saúde mental, certo? Só que os psicólogos, eles têm essa formação que o Renan estava falando, né? É muito ampla nesse sentido, da psicologia como ciências, se preocupa principalmente em compreender a psique humana e o papel da cultura, da família, da sociedade nisso tudo, e como os indivíduos são influenciados por isso. Então, ele, diferentemente do psiquiatra, ele não vai olhar, estudar e tratar somente transtornos psiquiátricos. E por que que eu digo isso? Porque o principal trabalho, digamos assim, do psiquiatra é reconhecer e tratar transtornos psiquiátricos. E aí acho que a gente já fala um pouco também de quando procurar um, procurar outro, né? Muitas vezes a pessoa em sofrimento, ela pode procurar o psicólogo e ela não necessariamente vai ter um transtorno psiquiátrico. O psicólogo pode ser um profissional que vai ajudar ela também a entender isso, né? E aí eu acho que vem muito dos encaminhamentos de psicólogo para psiquiatra quando não tem apenas um sofrimento psíquico, não apenas, né? Apenas é uma palavra forte. Mas acho que o psicólogo daí olha que além desse sofrimento psíquico, realmente configura um transtorno psiquiátrico, né? Que vai precisar de um tratamento para além da psicoterapia. E nesse momento que daí vem o encaminhamento para o psiquiatra, né? Já o psiquiatra, como ele vai estar lidando ali com transtornos psiquiátricos, ele não pode esquecer que ele está lidando com um indivíduo que tem a sua história de vida, que tem o seu contexto, que tem a influência do meio influenciando diretamente nesse transtorno, seja ele qual for. Seja o TDAH que eu citei, seja a depressão, seja uma insônia crônica, a gente nunca pode olhar somente o sintoma, né? A gente tem que entender o indivíduo. Então, eu costumo dizer assim para os meus pacientes que estão em tratamento medicamentoso: a medicação ela vai te ajudar com uma parte do teu tratamento. Por exemplo, regulando o humor, diminuindo sintomas, melhorando o sono, melhorando o apetite, mas tem várias outras coisas que a medicação não vai fazer por você, né? De como esse meio está influenciando nos teus sintomas e vice-versa. E também entender quem é você mesmo, até mesmo para evitar, por exemplo, no caso da depressão, a psicoterapia é extremamente importante para evitar recaídas. Então, é daí que vem o encaminhamento do psiquiatra para o psicólogo, né? E esse trabalho em conjunto, porque as duas se complementam e o ideal, inclusive, é que elas se complementem. Legal. Eu, né, quando que eu costumo encaminhar para psiquiatra? Eu incentivo todo paciente meu que pergunta, você acha que eu devo procurar um psiquiatra, né? Você acha que é o caso? Eu recomendo olha, procure, converse com ele e veja no que ele pode te ajudar ou não, né? Porque, de fato, eu não tenho entendimento sobre quais as limitações, de qual remédio pode contribuir ou não, e isso é uma área da medicina, né? Então, eu incentivo de que pelo menos vá, converse e veja com que ele pode te ajudar e o quanto isso faz sentido para você ou não.
né? Eu acho que esse incentivo de procurar um profissional competente, né? Eu acho que não, eu acho que buscar um profissional competente, conversar e ver as possibilidades, pelo menos isso é importante, né? Com certeza. Até dentro disso, né? É, acho que é interessante pontuar isso. Dentro, como eu disse, né, a psicologia ela tem várias abordagens. A gente vê dentro da formação de psicologia, da graduação, às vezes tem faculdades que conseguem dar ênfase muito grande em uma abordagem, deixam outras de lado, né? Isso acaba sendo uma limitação ali da formação e, e também um encaminhamento ali dos diretores, né, da escolha da formação, da possibilidade de, de material humano que tem, né? Às vezes uma abordagem acaba sendo mais estudada e se difundindo mais em uma região ou em outra, né? A gente às vezes percebe que tem regiões que tendem mais a uma abordagem do que outra. E eu estou falando disso porque eu acho que eu e a Fernanda, a gente vem de um lugar privilegiado, que é esse lugar de contato, né? Eu sempre tive interesse pela psiquiatria, de entender como funciona, por mais que sempre tenha seguido pela psicologia, né? Eu e ela a gente se conheceu na Liga Acadêmica de Psiquiatria de Curitiba, né? Na época era a maior do Brasil, não sei se continua sendo, mas acho que isso em mérito dos psiquiatras e dos psicólogos, né? Porque acho que boa parte dessa massa ela era meio a meio, né? Metade o pessoal da medicina, metade da psicologia, e o pessoal da psiquiatria abriu as portas, né? Falaram, psicólogos, querem vir com a gente? Querem discutir os temas, né? Vocês são bem-vindos. E abriram as portas para a gente, da psicologia, e eu e ela estávamos ali. Então, a gente vem de um lugar privilegiado onde tem esse contato, onde tem essa conversa. Mas a gente escuta falar de pessoas que não concordam, né? A gente vê psicólogos que acham que tomar remédio é sempre uma péssima opção, que a pessoa nunca pode tomar remédio porque é sempre intoxicação, sempre mascarar sintomas, mas a gente sabe que muitas vezes quando a pessoa está em sofrimento, né, ela precisa às vezes continuar numa certa funcionalidade, né, para a vida, para outras coisas não piorarem, né, para o contexto da própria pessoa às vezes não piorar, para ter uma manutenção básica ali. Daí você vai falar que não é para a pessoa tomar remédio e às vezes ela entra numa situação de contexto de um sofrimento maior, né? E eu acho que isso é complicado. E assim como tem psicólogos que pensam assim, né? Acho que dentro ali da psiquiatria, desse contato que eu tive com os psiquiatras, né? Sempre o discurso que eu ouvia era a psiquiatria não trata, a psiquiatria controla os sintomas, a terapia trata. Esse era o discurso mais massivo que eu ouvia. Tá? Mas também já cheguei a ouvir psiquiatra falando, por exemplo, saúde mental é um termo que psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais criaram para roubar a nossa área, para roubar a nossa área de atuação. Né? Então, assim como tem psicólogos que são contra o uso de qualquer remédio, tem o psiquiatra que vai falar, não, essa área é minha e você não pode tomar, não quero você me ajudando aqui porque está roubando minha área de atuação. Né? Então, eu queria saber também como que a Fernanda escuta e o que ela acha dessas opiniões. Bom, eu acho, em primeiro lugar, que assim, sempre tem profissionais e profissionais, né? Parte é uma questão do lugar que essa pessoa vem, né? Realmente a gente vê, por exemplo, no caso da psicologia, algumas faculdades muito formadas por determinado tipo de psicólogo, por exemplo, só da TCC, que é cognitivo comportamental, ou então muito da psicanálise, né? Eu acho que isso influencia muito na formação do psicólogo. Mas também tem a pessoa, né? Que aquele profissional não deixa de ser uma pessoa, com suas crenças, com o seu modo de pensar, né? Então vão ter aquelas pessoas mais rígidas, né? Com mais rigidez, que a gente diz assim, emprestando a linguagem da TCC, uma rigidez cognitiva, né? Ou então mais egoísta, do tipo assim, isso aqui é meu, vocês não mexem, né? Então é um grande problema no sentido de novo, né? Trazendo para a pessoa leiga que tá assistindo de fora. É mais uma questão para ela se sentir perdida, né? Ela já não sabe quem ela vai procurar, ela já tem a resistência em procurar,
E aí, certos comentários como esse, tanto da parte de psicólogo, tanto da parte de psiquiatras, só deixam as coisas piores, né? Infelizmente. Então, acho que parte da luta, assim, de falar sobre o tema, de divulgar, enfim, fazer reuniões desse tipo, ou então falar em congressos, fazer coisas multidisciplinares, também é isso, né? Porque é necessário, na verdade, a gente ter essa comunicação. E Uhum. em relação a psicólogos, eu, assim, enquanto psiquiatra, porque você vê bastante do outro lado, né? Os preconceitos, digamos assim, dos psiquiatras. Mas o que eu vejo muito dos psicólogos e que até me preocupa é assim, como se, não todos, tá? Inclusive a minoria dos quais eu tenho contato. Mas tem aqueles que interpretam assim o encaminhamento para o psiquiatra como se fosse uma falha da psicoterapia, né? E aí eu acho que, embora tenham visões diferentes, isso tudo que você falou aí, visões diferentes da psique humana, mas nós temos que lembrar que, eu costumo dizer assim, nós somos feitos de órgãos, certo? E o cérebro, ele é um órgão, só que não como qualquer outro, porque ele tem todas essas áreas aí que regulam funções muito complexas como a memória, a regulação de humor, o comportamento, mas ele não deixa de ser um órgão. Então ele está sujeito a mudanças, por mais que tenham coisas que venham, por exemplo, no caso da leitura da psicanálise, da leitura junguiana, por mais que tenha o entendimento do inconsciente, mas às vezes o ambiente, a nossa história de vida, enfim, ele também adoece nosso corpo nesse sentido. Do sentido de que o indivíduo é biopsicossocial, né? Ele não é só psicossocial, ele é bio também. Então, não querendo puxar a sardinha muito para a psiquiatria, mas já puxando, a gente sabe que tem alterações, que tem todo uma carga de estudos muito grande da neurociências que mostra que existe sim alterações a nível celular, de comunicação entre os neurônios. Então, assim, eu acho que ter uma visão de que encaminhar para a psiquiatria é uma falha como psicólogo, uma falha da psicoterapia, é deixar de ver que existe um componente bio além do psicossocial, né? E às vezes esse paciente desse tipo de psicólogo, ele fica em eterno sofrimento, né? Não quer dizer que ele indo para o psiquiatra, o sofrimento vai passar de repente, vai ser super fácil. Mas eu acho que deixa de ter essa leitura completa. Assim como o psiquiatra que tem preconceito com psicólogo, que acha que não é de tanta ajuda assim, que é só é, uma terapia de conversa e não entende, não olha para esse significado, para essa importância da psicoterapia. De verdade, assim, eu acho que é um profissional ruim. Eu acho que é um profissional, além de ruim, desatualizado, porque a gente tem diversas pesquisas mostrando o papel da psicoterapia no tratamento, principalmente para aquilo que eu falei, né? Evitar recaídas. Então, a psicoterapia tanto ajuda quando a gente está tratando algo ali de forma mais agudizada, quanto no acompanhamento a longo prazo, né? E sabemos que muitas vezes, não para todos os casos, mas para muitos casos, a psicoterapia em conjunto com o tratamento medicamentoso possibilita a gente dar alta da medicação, né? Só que eu sei que tem psiquiatras que são muito, como eu falei, né, com muita rigidez cognitiva em relação a isso, e eles acham que tudo é medicável. Então, se não tá bom, aumenta a dose, se não tá bom, coloca outro remédio, e vai, às vezes, vai iatrogenizando o paciente, como a gente diz, né, que ao invés de você tomar uma conduta para fazer bem, você acaba fazendo mal, por não ter essa visão da importância da psicoterapia. Uhum. Acho que o cérebro ele é um órgão, né, e ele tem uma certa plasticidade, Uhum. né? Essa plasticidade também é limitada, né? Se você tem uma alteração ali considerável, que tem um dano, de alguma forma você consegue desenvolver mecanismos, desenvolver caminhos psíquicos ali para tentar compensar isso de outra forma, mas o dano está ali, né? Ele não é inexistente. A gente precisa considerar ele, Sim. né? Assim como a gente sabe que a psicoterapia ela vai desenvolvendo novos caminhos, né, de neuronais, novas formas de Uhum. pensar. Isso vai possibilitando novas formas de ser, né, Tá. inclusive para lidar com o próprio E, sofrimento. inclusive, tem Mas isso não estudos. significa que não existe uma alteração, né? Inclusive, tem estudos de neurociências, ou seja, dessa parte mais biológica mesmo,
mas mostrando as alterações sinápticas que acontecem com o trabalho da psicoterapia, que é muito parecido com o que acontece no nosso cérebro com o aprendizado. Por exemplo, quando você aprende a tocar um instrumento musical, ou então a criança, quando ela vai aprendendo coisas, né, desenvolvendo novos caminhos sinápticos, tem trabalhos em neurociências mostrando isso, né? Então é como se a psicoterapia fosse um aprendizado, e realmente é o que a gente vê, né? Você aprende outras formas de olhar para si mesmo, aprende outras formas de pensar, aprende outras formas de olhar para aquele problema, de lidar com aquele problema. Então, de novo, né? Mais uma prova disso que eu estava falando do biopsicossocial. Eu queria deixar uma provocação, talvez, para esses profissionais mais fechados, né? Que talvez mandar o paciente para o médico, para o psiquiatra, talvez seja você não usou falha no tratamento, você usou um outro termo, mas uma incapacidade de que aquele tratamento não deu certo, e talvez seja, mas porque esse profissional talvez esteja propondo, fazendo uma proposta de tratamento que é inadequada, né, que está indo por um caminho que não está direito dentro da área da psicologia, né, talvez a proposta de tratamento esteja errada, por isso que esteja sendo um erro, né. Não que mandar para o psiquiatra seja um erro. Sim. Mas o problema é que às vezes o paciente se sente tá me faltando a palavra, não sei se é incapaz, porque tem muitas pessoas que chegam pra gente com esse sentimento de eu fiz isso que recomendaram, eu fiz aquilo, eu fiz psicoterapia e eu não fui capaz de melhorar, né? Esse que é o problema, de gerar essa sensação de incapacidade. E a gente tem que lembrar que, tanto do ponto de vista biológico, quanto para vocês, do ponto de vista do inconsciente, não é tudo que está sob nosso controle, né? Às vezes a gente precisa ali da ajuda profissional para sair de determinadas síndrome de sintomas, ou enfim, voltar a ser quem a gente era antes de começar todo aquele transtorno psiquiátrico e assim por diante. Para tentar fechar, talvez, então, a questão, né? Você falou um pouco do que é a psiquiatria, eu falei o que é a psicologia. Então, afinal de contas, o que é cada profissão e quando buscar cada um, né? Eu vou tentar só resumir o que é cada profissão, né? Então, parece que a psiquiatria é uma área médica, né, que tem uma formação mais voltada para esse lado biológico, farmacêutico, que tem um conhecimento mais aprofundado nessa área, né? São ali pelo menos 6 anos de formação em corpo, em funcionamento do corpo, em saúde, e aí depois se vai para a especialização em psiquiatria para analisar os transtornos, né, da, da psique, enquanto a psicologia não está tão voltada para esse lado do corpo, né? Ela até estuda, ela até considera as questões neurológicas, tem disciplina de farmacologia, né, dessa questão também do uso de substâncias, mas para a gente saber o que está acontecendo. Quando chega um paciente que usa um remédio, a gente saber que tipo de transtorno possivelmente ele tenha, né, por conta daquele remédio, enfim. Mas é uma formação de 5 anos, né, pelo menos 5 anos, voltada para essa questão que está além do corpo, né? A questão cultural, a questão das relações, a questão do significado, da linguagem, né? Então são formações diferentes e que têm propostas diferentes a partir disso, Sim. né? E é claro, tem psiquiatras que depois da formação fazem formações como analistas e promovem terapias, Também, né? Assim como tem psicólogos que estudam a questão farmacêutica, não receitam remédio, ou não deveriam, pelo menos, mas que também tem esse conhecimento, mas é um conhecimento à parte, né? Ele não faz parte do pacote psiquiatra e psicólogo, pacote básico, né? Acho que seria isso, né? é. Talvez se eu pudesse exemplificar, para ficar mais claro, para quem não seja da área ouvindo a gente, é, pegar um caso de depressão. Uma depressão propriamente dita, não só uma tristeza, né? Uma reação de luto, a pessoa com uma depressão clínica. O psiquiatra,
qual que vai ser o papel dele? Como eu falei, primeiro diagnosticar se é mesmo uma depressão, fazer diagnósticos diferenciais, pensar se tem alguma condição orgânica influenciando naquilo, como por exemplo o hipotireoidismo, só para exemplificar, né? É, e vai se preocupar em pensar o que pode estar acontecendo do ponto de vista biológico, neurobiológico, entender comorbidades clínicas que essa pessoa pode ter, por exemplo, uma hipertensão arterial ou uma diabetes descompensada, que pode estar influenciando no quadro também, ou então, no caso das mulheres, o climatério, enfim, só para exemplificar aí o quebra-cabeça. E ele, então, identificando o que é uma depressão, eliminando outras possibilidades diagnósticas, vai também classificar ali a gravidade, porque de acordo com a gravidade, a gente também vai indicar talvez diferentes tratamentos. Por exemplo, uma depressão leve pode ser que eu não comece uma medicação. Eu encaminhe para psicoterapia e fale para esse paciente voltar depois de algum tempo para ver como ele ficou e reavaliar a necessidade de medicação, mas nem sempre vai ser necessário, né? Ou então é uma depressão grave, onde eu, num primeiro momento, nem vou encaminhar para psiquiatria, porque esse paciente está numa situação tão crítica que primeiro eu vou entrar com um tratamento medicamentoso para ele se organizar minimamente para daí ir para psicoterapia, né? Então, eu estou exemplificando aqui o que o psiquiatra faria no caso da depressão. O psicólogo, por sua vez, é claro que daí você pode falar depois de mim para falar mais do ponto de vista de alguém que é psicólogo mesmo, mas o psicólogo, por sua vez, ele vai, ao se deparar com esse paciente com depressão, ele não vai estar tão preocupado assim com o que é a depressão nesse sentido neurobiológico, ele vai estar preocupado em entender a origem disso, como isso está influenciando ali no ambiente, na família dele, no trabalho dele ou dela, né? Como se sentir assim está modificando o jeito dessa pessoa pensar e se comportar, e vai ajudar essa pessoa com depressão a caminhar a partir disso, né? Com a escuta ativa da psicoterapia. Algumas psicoterapias têm técnicas um pouco mais específicas, no caso da terapia comportamental, cognitivo-comportamental, mas é muito esse trabalho associado, né? E uma outra coisa que é bem comum eu dizer assim, sobre essa questão de, terapia é só conversa. Não, psicoterapia, na verdade, né? Psicoterapia é só conversa. Não, não é só conversa. É uma terapia através da conversa, mas porque a conversa é o único modo que eu vou ter de acessar o teu mundo interior, né? Mas não é como uma conversa com um colega ou com qualquer outra pessoa, né? Enfim, acho que tentei exemplificar, se você quiser adicionar do ponto de vista. Com certeza, acho que é um pouco isso, e até para reforçar, então, né, quais as ferramentas, né? O psicólogo ele não vai ter uma ferramenta farmacológica para tratar. O trabalho dele, né, vai se propor principalmente através da escuta e da fala, né? Eu acho que isso é mais geral de todas as abordagens, e algumas vão usar técnicas expressivas, né, a dramatização, a expressão artística, a organização através de planilhas e tarefas, né? Cada abordagem vai ter ali as suas ferramentas dentro disso. Mas então, principalmente a partir da escuta e da fala, Uhum. né, que vão criando novos caminhos de pensamento, de sentimento, de associações, de profundidade simbólica, muitas vezes, né, dependendo da abordagem. E essa é a principal ferramenta, né? Mas que com certeza também não é algo, uma conversa pela conversa, para a pessoa é, sair só com a sensação de que, eu falei o que tinha dentro. Não. É para, de fato, ela conseguir criar novos caminhos de símbolos, né, para isso que ela está sentindo, vem pensando, etc. Sim, é isso. Quer falar mais alguma coisa, dar mais algum recado, falar mais alguma ideia de fechamento? Acredito que não, acredito que os pontos que a gente pensou em passar, nós passamos, mas só te agradecer aí pelo convite e espero que você faça vários outros encontros aí e conversas que sejam bastante, que venham agregar bastante na área psi, estarei acompanhando, porque eu tô sabendo que esse é o primeiro, né? Uhum. E eu acho que a gente
tá seguindo um caminho dentro da área psique, não tem volta. Porque você mesmo falou, né? É uma especialidade, uma ciência relativamente recente, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, e isso está em expansão. Eu não vejo isso voltando, sabe? Então, eu acho que isso vai cada vez mais atingir mais pessoas, e que bom que vai, né? E que a gente possa, então, passar do nosso conhecimento, humildemente passar desse nosso conhecimento, o que a gente puder ajudar as pessoas, tanto as leigas quanto as que estão se formando, ou então colegas que estão ali na prática já há algum tempo como nós, mas para a gente sempre estar refletindo, escutando opiniões diferentes, eu acho isso é bastante importante. Legal. Eu acho que é um caminho sem volta, né, e que vem de uma história de preconceito, né, de se falar sobre isso, de se procurar ajuda, e que ainda bem que, de alguma forma, tem se popularizado. Aqui em Portugal ainda tem muito mais receio do que no Brasil. No Brasil, acho que as pessoas já são mais abertas. Ainda tem um risco de alguma forma, cair numa banalização, né? Sim, temos que De se cuidar falar com sobre isso. os termos, mas pelo menos tem se falado sobre, tem se discutido, né? Eu acho que é muito melhor do que estar naquele lugar do preconceito que historicamente essas profissões passaram, né? Sim. Queria agradecer então a tua participação. Acho que começamos com tudo, né? Esse ciclo de falas que eu estou propondo. E que bom que você aceitou e muito obrigado. Acho que aquilo que a gente se propôs é o que a gente trouxe dentro do tempo disponível aqui. E como, né, a Fernanda comentou, eu estou propondo essas falas, eu vou gravar, tentar disponibilizar no YouTube, tá? Acho que se vocês procurarem Sirena Franklin encontram. Vou disponibilizar no Spotify também, aqui no Instagram. E já estou com a próxima conversa marcada, tá? Vai ser com o professor Robson. Ele é um psicanalista lacaniano. Vai ser dia 18/10, também às 20 horas, tá? Acho que é uma sexta-feira, 20 horas do Brasil. E como eu propus isso, né? Começar com psicologia e psiquiatria, depois ir para uma discussão dentro da psicologia, o que é, afinal de contas, psicanálise, o que é Lacan, o que é psicologia analítica, Jung, e tentar, aos poucos, ir aprofundando essa conversa para a gente entendendo as possibilidades dentro Pois disso. é. Porque para dificultar ainda mais o Então, caldeirão aí da psicologia, dentro de uma mesma escola, que nem da psicanálise, tem diversas ramificações, né? sim. Ai. E acho que um pouco da proposta dessas conversas é deixar isso claro também, né? Isso que você falou é importante. Tem algo da abordagem, mas tem algo da pessoa, Uhum. né? E aí a gente às vezes ouve algo sobre psicologia, ou vai em um profissional e não gosta, ou vai num psiquiatra e não gosta, e a gente fala psiquiatria é ruim, né? Ou psicologia é ruim, ou a psicanálise, a psicologia analítica é ruim. Mas dentro de toda a profissão há áreas, sub-áreas, discussões do que fazer dentro de cada sub-área, e existe o profissional ali dentro também, né? Sim. Que muitas vezes vão Assim discordar. como em todas Então, as profissões vão é um ter pouco de, as pessoas boas e as pessoas ruins, né? sim. Então, é um pouco de propor isso também, da gente às vezes não se fechar a preconceitos de um primeiro contato que a gente teve com alguma profissão ou com alguma abordagem. Verdade. Então, esse vídeo, a princípio, vai ser disponibilizado ali no YouTube. Gente, obrigado pessoal que acompanhou ao vivo. Obrigada. Quem não está ao vivo aqui, dia 4/10. Obrigado por assistir em outro momento. Obrigado, Fernanda. Espero que tenha sido bom. E espero vocês na próxima. E quem sabe a gente combina até outra conversa com a Fernanda sobre algum tema mais específico mais pra frente, né? Sim, vou adorar. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau. pessoal.